Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar aqui os efeitos da aprovada PEC da música para baixar os custos de CDs e de DVDs, com um efeito que pode ser na democratização da cultura, elevando a possibilidade da circulação de informações, de vídeos, de arte. E para nos falar sobre isso, nós temos aqui hoje a presença do senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, quem dou as boas-vindas, e também do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. E a razão do convite do deputado é porque ele é o autor dessa proposta de emenda constitucional já aprovada e o senador é o coautor. Então nós vamos ver os efeitos que podem ter. Primeiro, nesse paralelo que é sempre necessário fazer. Nós estamos num momento, senador, de ampla digitalização da vida, né? Cartão de crédito, passagem aérea, trânsito e música também, música e DVD, imagem também. Nesse sentido, qual é o efeito que essa PEC que foi aprovada vai ter nesse campo agora? Bom, primeiro eu quero dizer, sim, da oportunidade. Nós até tentamos fazer a promulgação no dia 1º de outubro, porque dia 1º de outubro é o dia da música, viu, Otávio? Então, assim, foi até uma insistência que eu fiz com o Renan lá por isso. Não foi possível, para a gente prestar essa homenagem exatamente nesse novo tempo, em que, como você disse, tudo agora, inclusive, é na mão, digitalizado, e não é nem mais cartão de crédito de plástico. Nós já aprovamos, inclusive, a lei aqui agora de bancarização, que nós vamos poder fazer tudo pelo celular. Então, ao invés do cartão de crédito, você vai fazer agora, o celular é o cartão de crédito, ele é o que transmite, ele é o que baixa a música, ele é o que fala, ele é o que tira a foto. Então, ele agora é multifunção. Então, portanto, esse debate é importante para a gente entender, por exemplo, como é que você combate pirataria nessa área. Então, o estabelecimento de uma espécie de subsídio, de redução dos custos, é para você, inclusive, criar um ambiente para que a produção cultural no Brasil, e nesse particular aí, por isso que a gente batizou da música, para que a música continue chegando, mesmo nesse novo tempo de música baixada, mas que principalmente quem produz, quem executa lá a beleza dessa arte que chega aos nossos ouvidos e sacode o nosso corpo, possa inclusive ter ganhos. Portanto, interferir na economia, interferir na produção e interferir numa das áreas decisivas. Nós conversávamos aqui, um dos objetivos disso é exatamente você combater todo tipo e toda sorte de pirataria, que, na minha opinião, eu continuo convencido disso, ainda que a gente passe o trator por cima de um bocado de produto pirata, né? Mas a forma de passar o trator por cima é reduzir preço. É isso que faz com que as pessoas acessem aos bens. Então nós vamos reaquecer o mercado e vamos valorizar aquele que é, inclusive, a figura central de todo esse episódio, que é o artista. Deputado, quando o senhor imaginou essa PEC, da qual o senhor é autor, lá em 2007, né? E o senhor viu uma série de obstáculos ao processo de democratização da cultura, de circulação, a indústria fonográfica, uma crise muito acentuada nos últimos anos, resultado do processo de digitalização. Mas qual era o cenário que o senhor trabalhava e o resultado final que o senhor vê hoje, depois inclusive da coautoria antes era deputado, né, agora senador Walter Pinheiro, para o resultado que foi aprovado agora, da PEC da música? Lá se vão 6 anos de luta, desde o instante que a proposta foi apresentada, até esse momento, que é um momento que vem em boa hora, 25 anos da Constituição, será a 75ª emenda que nós estaremos introduzindo na Lei Maior do Brasil. Eu tive cuidado, naquele instante inicial, de convidar alguns parlamentares com dedicação à causa da informática, homens que têm, enfim, uma estrada de compromisso social, para que se juntasse a uma bandeira que estava acima de um partido político. Eu, embora seja de um partido, há outros coautores de outros partidos. E o deputado e hoje senador
Walter Pinheiro, foi um dos primeiros que assinaram a proposta como coautor. Nós trabalhamos durante 3 anos a 4 na Câmara em infinitas discussões. O objetivo central é fazer com que na ponta o preço possa se diminuir. Isso só se possibilita em função da diminuição dos impostos. Há uma cadeia produtiva que começa desde o instante da criação, da lapidação do fonograma, música, no estúdio, contratando insumos, contratando masterização, mixagem e alguns ingredientes para que ela possa ser lapidada. Depois ela é enviada para Manaus para ser prensada. Preservamos Manaus. São 4 apenas as empresas que existem que prensam CD e DVD no país e estão em Manaus. O IPI 0 continuará sendo só para eles, mas a circulação dessa mercadoria, ela passará a ser praticamente livre no Brasil, sem nenhum tributo. Nós acreditamos que isso vai mexer com a estrutura do mercado, haverá mais competição, haverá mais formalização, é um estímulo às novas bandas, os novos artistas, a prosseguirem a ideia de viverem da música. Então, eu estou muito confiante que nós fizemos, ao aprovar essa matéria, uma grande contribuição para a cultura popular brasileira. Só são 5 as possibilidades de não ter imposto no Brasil, que são os templos, os serviços diplomáticos, o livro, o papel e agora a música brasileira produzida no Brasil por músico brasileiro. Então, estamos muito animados porque viu-se que uma bandeira acima dos partidos, ela pode ter uma aceitação, porque nós tivemos muitos problemas, mas conseguimos superá-los e vai entrar na Constituição brasileira uma regra importantíssima. Senador, não é fácil aprovar uma mudança na Constituição. É preciso amplo apoio, né? Ele foi obtido, os artistas aqui estiveram, larga representação, vários estilos, inclusive, né? Apesar disso, continuam havendo, digamos, restrições. Uma localizada especificamente em Manaus, mas outras também, gostaria que o senhor comentasse essa também, dos amanauaras, né, da indústria manauara, mas aquela que diz o seguinte, que hoje o artista ganha muito mais de show do que de CD, e que talvez o efeito seja muito mais para o público, para o produtor independente, e que melhor teria sido, dizem esses que fazem objeção, uma política de formação de público para CD e DVD. Como é que o senhor reage a isso? Olha, na realidade, eu diria a você que você admitir hoje que você ampliando o mercado, né, no que eu estou me referindo, inclusive, para a venda. Eu nem acho que o deputado Otávio colocou uma coisa fundamental. O que é que amplia do ponto de vista de oportunidades? Vamos falar da venda. Ora, os artistas, inclusive, migraram de forma muito intensa para os shows, porque a venda, por exemplo, do CD acontece nas sinaleiras. E a produção não é nem prensada em Manaus. É prensado em qualquer esquina. O sujeito vai num show, grava, chega em qualquer, vou usar uma expressão aqui, cacete armado, como a gente chama na Bahia. Lá, ou botequim no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o cara chega lá, prensa e vende. Então, esse é o maior atentado. Você trama, na realidade, contra o processo econômico, você agride o sujeito que tem a capacidade de criação e vende o produto dele sem ele ver sequer a cor de 1 centavo. Aí alguém vai dizer, mas eu já paguei ali no show dele e fui lá e fiz uma cópiazinha e agora estou revendendo. Eu vou faturar. Então, na realidade, isso é bobagem. Você achar que é o produtor que vai ganhar. O produtor vai continuar ganhando, como na minha opinião, mesmo nessa ação que nós tínhamos hoje, ele já tinha o seu quinhão assegurado. Agora, reduziu consideravelmente esse tipo de produção no Brasil. Deixa eu dar um dado que eu acho que é interessante, só para a gente ter uma ideia. Eu brinco muito que eu digo assim, antigamente você tinha muita casa que só vendia, tinha uma época do disco, depois do CD, e o sujeito inclusive ia para lá para curtir, para saborear, para fazer a escolha. Muita gente montou até café nessas lojas e tal. Isso acabou no Brasil. Acabou completamente. O mercado você vai dar Pinheiro, mas tem um padrão tecnológico hoje que determina outro tipo de acesso à música, é verdade. Né? Mas o que nós estamos mexendo com essa proposta aqui, muito bem pensada pelo deputado Otávio Leite, é no sentido de você também
fazer a mesma coisa que nós fizemos com o livro. Porque se fosse desse jeito, dizer, então vamos tirar da Constituição o incentivo ao livro, porque agora eu também posso baixar pelo meio eletrônico. Né? Livro, aliás, eu posso acessar uma biblioteca. Hoje de manhã eu estava discutindo com o Ministério das Comunicações, por exemplo, a questão de cidade digital, para você pegar a pequena cidade do interior, do meu estado, e permitir o sujeito a acessar lá a Biblioteca de Londres, a Biblioteca Nacional. Uhum. Então, nós não precisaríamos mais, inclusive, dar incentivo à produção do livro. O livro não vai chegar mais em Xoró, na Bahia? Vai. Uhum. Então, essa é a combinação que eu acho que é importante a gente entender. Então, essa resistência, só para eu concluir, Otávio, acho que é importante dar esse ponto, foi o argumento encontrado por alguns para tentar carimbar que a PEC era algo de favorecimento para um segmento da indústria, o que é bobagem e não é verdade. Então, portanto, era muito melhor fazer o debate de frente, dizer assim, quero continuar tendo aqui todas as prerrogativas. E volto a insistir, uma coisa que também o deputado acentuou muito bem. Foram preservadas todas as condições que existem hoje para atender o mercado dessa prensagem em Manaus. Então, eu continuo convencido de que Manaus agora vai prensar muito mais, porque nós vamos vender muito mais. Deputado, a medida aprovada, a PEC, que altera a Constituição, ela tem um ponto central, uma mudança tributária, mas ela tem desdobramentos em várias áreas, até na parte da cultura, da questão do direito autoral, por exemplo. Haja vista que na privataria não há possibilidade nenhuma de se contar e se aferir qualquer forma de direito autoral. Mas há argumentos que eu gostaria que o senhor contestasse, porque contestam e questionam a PEC da sua autoria, que é o seguinte: quando o problema é tributário, se há a isenção de tributos, são vários tributos que se ficam isentos, aí provoca o desinteresse da autoridade tributária, porque já não há mais como, se não há oferição de tributos, não há mais interesse na fiscalização, portanto, o efeito seria, um efeito anularia o outro. Como é que o senhor reage? Esse argumento algumas vezes foi suscitado e ele não procede por uma razão muito simples. Essa imunidade atinge os impostos, mas algumas outras contribuições vão continuar sendo cobradas, como a COFINS. Então, o acesso do fisco a identificar procedimentos e etc., prosseguirá sem problema nenhum. O fundamental é que nós vamos possibilitar as pessoas comprarem mais barato. Essa cadeia, ela tem que cumprir o benefício que, a cadeia produtiva, ela tem que cumprir o benefício que o Congresso ofereceu. Há dois caminhos para se ouvir música. E música é tão importante que merece essa estatura de estar no texto constitucional. Então, no primeiro campo, o campo físico, né, o CD e o DVD. Lembramos sempre que também os clipes, os videoclipes também estão beneficiados, que é uma indústria formidável brasileira, de alta qualidade e que emprega muita gente e que poderá produzir algo mais barato agora. Então, nós temos o meio físico, CD e DVD. Muito bem, já foi bem trabalhado aqui. Nós já falamos que há uma série de tributos que vão cair. Muito bem. Por outro lado, a música é veiculada no campo digital, esse mundo novo que você salientou. Vivemos o físico, mas vivemos o mundo digital que veio para ficar. Como disse o senador Walter Pinheiro, o telefone, tudo converge para o telefone. Se hoje eu quero adquirir de uma telefônica uma música de um artista qualquer para ser um ringtone, para eu ouvir quando você me ligar, por exemplo, vou pagar R$ 5,00. 35% desses R$ 5,00 são impostos, vão cair, o que vai permitir baratear, mais oferta de músicos poderão ser oferecidas para os clientes da telefonia. Isso é um ponto importantíssimo. Agora, vamos para a web, vamos para a internet. Uma banda que acaba de ser criada, ela monta o seu elenco de canções e quer vender diretamente, ela vende. E aí não vai incidir nenhum tributo, que hoje incidiria o imposto sobre circulação de mercadoria. Agora, essa banda tem uma renda. Ela vende um produto, mas tem uma renda. Aí é uma outra história. É uma outra história. Ela paga o imposto de renda dela pelo que ela oferiu. Mas o que ela vendeu foi mais barato. E foi mais barato beneficiando quem? O consumidor, que vai poder consumir mais música brasileira, que é o objetivo final. Então, seja pelo viés físico, seja pelo viés digital,
A PEC, ela incorpora todas essas possibilidades. E ela vem num tempo em que as pessoas acham, e aí respondendo a você finalmente, que sair baixando na internet de forma gratuita é o correto. Isso é cultural, tem que as novas gerações serem alertadas. Porque atrás de uma música, ou antes de uma música, muitas pessoas trabalharam para que ela acontecesse. E hoje muitas pessoas vivem dela. Então os artistas, num segundo momento, certamente vão trabalhar um pouco mais isso, na conscientização. Olha, gente, compre do meu site, é muito mais barato. Você pode ali, enfim, ter a qualidade preservada, porque a pirataria existe em todos os campos. Em geral, a pirataria é aquela coisa péssima, perversa. E você está, ao mesmo tempo, pagando por algo que gera um emprego de muitas e muitas pessoas. Senador, eu pediria uma reflexão do senhor acerca do seguinte. É uma isenção de vários impostos, não de todos, né? Algumas contribuições continuam, né? Portanto, essa isenção de impostos aparentemente seria desregulamentação, mas não é também, porque ganhou estatura constitucional. Nesse sentido, é até mais regulamentação. E um grande problema que nós temos ainda hoje no Brasil é a dificuldade pela enorme complexidade do que é fiscalização hoje na área de CD e DVD para se verem respeitados os direitos autorais. Sobretudo que as pessoas possam efetivamente receberem por tudo aquilo de suas obras que circulam. Seja uma música, uma trilha sonora num filme, seja o compositor, seja o intérprete. É uma cadeia, um grupo. Lógico. Tanto é que essa coisa, eu diria a você, até que nós tivemos uma preocupação antes. Até o Senado e Câmara, nós discutimos, nós fizemos uma CPI aqui, inclusive envolvendo o ECAD, que se relaciona um pouco com essa coisa do direito autoral, se reconhecer efetivamente que tem que remunerar aquele que é quem criou, quem fez essa questão. E outra que a gente também precisa entender que o poder público tem uma tarefa fundamental nessa fiscalização. Porque, vamos lá, ainda que você possa dizer assim, mas uma parte da circulação disso está isenta, mas o que vai gerar de negócio, obrigatoriamente, quando eu monto lá uma estrutura que eu emprego alguém, eu pago encargos por esses empregos. Se eu estabeleço uma estrutura física onde eu vou trabalhar, produzir, eu tenho um outro tipo às vezes o ISS em cada município, enfim, e as outras próprio IPTU regras, do estabelecimento. IPTU, enfim, uma série de coisas. E a própria questão, por exemplo, aquisição de equipamentos e outras coisas que você deve agregar a isso. Então, portanto, o poder público tem um interesse enorme, deve ter um interesse enorme em preservar os direitos autorais, ou seja, você pagar a quem de fato, porque se essa cadeia se estabelece, por trás dela você gera uma outra onda que até então não era gerada. Então, por exemplo, o que arrecada o poder público dessa longa fila aí de produtos piratas? Não arrecada absolutamente nada. Claro. Então, na hora que eu faço isso, eu baixo o preço, eu aumento a escala, eu ganho e eu trago para a formalização desse processo algo que é extremamente positivo. A capacidade, inclusive, de arrecadar do chamado efeito periférico ou ressonância dessa questão. Então, portanto, se o poder público raciocinar desse jeito, quem vai ganhar é exatamente o poder público nessa linha. Agora, se ele avaliar que isso não dá absolutamente nada e tal, além dele não prestar o seu papel, não cumprir o seu papel, ele vai, inclusive, deixar de estimular esse mercado. Essa questão, por exemplo, da produção cultural é um negócio fundamental, fundamental. Imaginou o que é você aproveitar lá as potencialidades da Bahia, do interior de Minas, ou do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul, as questões regionais do próprio norte do país, e você ter a capacidade do sujeito não só produzir isso, mas ter como veicular, porque esse é o outro aspecto mais perigoso do Brasil. Hoje, no Brasil, essa é uma área que é importante a gente fazer até um outro debate, aqui é uma lei que nós conseguimos aprovar, que trata, todo mundo chama de TV por assinatura, eu continuo chamando da lei do audiovisual. Então, assim, que você ganhou com isso a possibilidade de escoar essa produção, de veicular. Então, imagine, eu quero insistir aqui no exemplo que foi dado por Otávio, uma banda que nasceu numa garagem, se ela não tiver a sorte de cair na mão de um apresentador desse que faz esse programa dia de domingo,
tá? Se não for amigo de alguém que leve para lá, ou se esse alguém que é o grande que consegue fazer aí a veiculação, essa garagem, meu amigo, daqui um dia não vai ter nem a Brasília Véia, que foi lá do Mamona Assassina. Então o sujeito está fadado a nada. Aí nem conseguir tocar no quarteirão da sua rua vai conseguir. Então, portanto, ganha isso. E ganha num momento em que está na mão das pessoas. Esse é que é o instrumento. Hoje a gente bota na internet, vai para a mão e tem uma nova mídia. Tem uma mídia que é para o celular, tem uma mídia que é para o tablet, tem uma mídia que é para a TV, tem uma mídia que é para o rádio. Então você imagine o que é que a gente não tem aí de espaço. E alguém que passa a ouvir essa música que foi produzida na garagem, de repente tira da garagem e bota numa outra estrada, na Infovia. E, portanto, ela vai atravessar o mar sem sequer ter que invadir o navio. Deputado, será que nós poderíamos dizer, assim, para resumir o espírito da sua proposta de emenda constitucional, que ela é uma aposta na formalização e na escala? Porque baixando o preço em 30%, é a estimativa que nós temos aí, você traz aquilo que está à margem para dentro do campo legalizado. Mas, ao mesmo tempo, a escala que vai se multiplicar compensa a isenção dos impostos. Seria por aí? Pelo aspecto econômico, sem dúvida, isso já foi bem delineado aqui. Nós teremos um estímulo muito grande a mais produção de música, porque a venda será mais barata e, na ponta, a sociedade poderá consumir mais. Esse é o objetivo. Mas o senador foi um pedaço mais adiante. É preciso lembrar que a música é fator de unidade nacional. Não é de hoje. A marca Brasil no exterior, a música ocupa uma grande parte dessa característica, a face do Brasil no exterior. Eu acho até que mais que o futebol em muitas situações, não tenha dúvida disso. Então, o Brasil deve muito aos seus músicos, à história da sua música. Por isso, exaltar e trazer para o texto constitucional uma regra que beneficia a música brasileira, o autor, o músico. Um negócio que eu achei interessante, você falou do futebol. O povo de Barcelona é louco pelo Barcelona, e não pelo futebol brasileiro. Sem dúvida. O deus do futebol lá é o Barcelona. Certo. Mas o deus da música lá é Carlinhos Brau. Olha aí. E Daniela Mercury também. Baianamente falando, eu não tenho dúvida que é isso. Não, é isso. Eu tenho certeza que essa decisão que o Congresso tomou, primeiro, é de valorização de algo que não tem valor. Tem a ver com a nossa cultura. É algo muito superior a tudo isso que a gente está conversando, a um imposto. O que importa é fortalecer a possibilidade das pessoas consumirem mais cultura brasileira. Isso é importante, isso é fundamental. Como fazer isso? Só barateando o preço. Há uma pirataria nefasta, mafiosa e por aí vai. E quem sabe a gente vai poder ter, pela primeira vez na história do Brasil, um instrumento concreto, independente do aspecto policial que a pirataria requer, de ação do Estado, etc. Mas você vai ter uma iniciativa de mercado. Olha, comprem o CD na hora do Natal, vai ser um pouco mais caro que a pirataria, mas vai ser muito melhor, vai ser de qualidade, enfim, e formalmente gerando empregos e por aí vai. Isso é que importa, a música brasileira valorizada, a cultura nacional, que é um patrimônio nosso. É por isso que a PEC tem o seu valor. Deputado, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria que, como última pergunta mais curtinha, também eu vou ouvir o comentário do senador. O senhor teme que o Palácio do Planalto não sancione da forma como está delineada a sua PEC já aprovada aqui? A PEC é promulgada, ela entra em vigor. O que pode acontecer, uma ou outra pessoa se insurgir. E aí vai discutir com o Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que haja qualquer possibilidade, porque a PEC, tal qual ela está posta, ela não fere cláusulas pétreas da nossa Constituição, os direitos sociais, os direitos fundamentais, a federação, enfim, o Pacto Federal, nada disso. Eu acho que a PEC está tranquilamente consolidada. Nós temos que cuidar que os atores econômicos, todos respeitem esse benefício e transfiram para a ponta, para o consumidor, essa diminuição de impostos para que o preço seja mais barato. É essa a questão central.
Sua expectativa, senador, em relação a isso? Eu acho que é muito difícil você ter uma reação. Eu diria o seguinte, o Constituinte, quando fez principalmente esse capítulo da Constituição, melhor, esses artigos da Constituição, ele não botou aí, vamos chamar aqui numa linguagem de hoje, o CD, porque naquela época o CD não era a referência. Ainda estávamos ali no processo de migração do velho disco, né, para o CD. Então, portanto, ele se esqueceu. Né? O que acho que muito em boa hora o deputado Otávio Leite lembrou foi que o CD, volto a dizer, é tão fácil de circular com informações quanto o papel e, portanto, a música pode também chegar às pessoas como chega o livro. Então, portanto, nós não fizemos nada que não fosse, inclusive, encaixável dentro de uma diretriz já estabelecida na Constituição. O Constituinte, lá em 88, disse, isso aqui tem que estar. O que a gente fez foi exatamente em 2007, quase 2008, né? Portanto, foi aprovado em 2013, foi chegar e dizer, opa, lá atrás os nossos parceiros que estavam aqui no Congresso esqueceram que estavam vindo o CD. Então, portanto, a gente só fez resgatar essa memória. Então, portanto, eu acho muito difícil que essa coisa seja tratada desse jeito. E outra que eu quero dar como exemplo para encerrar, eu quero chamar a atenção, inclusive, do setor de informática. Nós fizemos isso no Brasil como forma de combater a pirataria. Foi baixando o preço. E foi baixando o preço que hoje você... Duvido que alguém prefira comprar uma impressora pirateada, chega ali na loja, compra uma impressora, ainda que até seja mais caro um pouquinho do que a pirata. Né? Alguém vai comprar computador pirata? Ninguém compra mais. Sai dali para poder botar. Muita gente botava no corpo. Quando alguém viajava para o exterior, o pedido traga uma memória, traga uma memória. Agora, meu irmão, não precisa mais disso. Então, no preço e ganhamos na escala. Só para sublinhar um detalhe, 6 anos de luta, que significaram, no fundo, ao fim e a cabo, um bom momento do Congresso Nacional. Só foi possível porque a proposta ela era superior aos partidos. Eu sou de oposição, senador do governo. Todos se juntaram em torno de uma bandeira. Foi um bom momento do Congresso Nacional. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Cidadania por hoje, que examinou aqui os efeitos da PEC da música aprovada aqui no Congresso. Queria agradecer muito a presença aqui do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e também do senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia. Muito obrigado a ambos, muito obrigado a vocês de casa. Caso queiram nos mandar suas impressões, suas dicas, suas críticas, você pode usar o 0800 612211 ou usar esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.